No vídeo de hoje eu vou te dar uma dica de um livro para você que quer aprender mais sobre a abordagem sistêmica. Oi gente, tudo bem? Eu sou Sabrina, psicóloga sistêmica, e por isso hoje estou trazendo aqui a dica do livro Terapia Relacional Sistêmica para você que está na faculdade de psicologia ou para você que gosta da abordagem sistêmica e quer aprender mais sobre o assunto. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e comenta aí embaixo se você quer que eu fale mais sobre abordagem sistêmica aqui no canal, combinado? Já tem outros vídeos aqui que eu falo sobre abordagem, sobre a pós-graduação que eu faço inclusive na Viver Mais Psicologia em terapia sistêmica familiar. Então, se você gosta desse assunto, aproveita para ver os outros vídeos aqui do canal que eu falo sobre isso, combinado? E, gente, esse livro aqui recomendo muito para quem quer aprender sobre sistêmica. Pode ser, inclusive, o seu primeiro livro sobre essa abordagem. Eu não tive esse livro específico na minha grade da faculdade, então conheci ele depois de me formar, mas pela linguagem dele, pelo conteúdo, acho uma excelente indicação para você começar a aprender sobre a abordagem sistêmica. E vou deixar o link dele, inclusive, aqui embaixo para quem quiser adquirir. Ele tá no valor aí de R$40, então é um livro muito bacana mesmo para quem quer se aprofundar no tema da abordagem sistêmica, tá? Queria até mostrar um pouquinho para vocês, ó, do tanto de marcação que eu fiz nesse livro, porque realmente a cada capítulo eu ia parando, ia anotando de tanta coisa legal que tem aqui pra gente conversar, tá? Queria começar falando sobre a autora do livro, que é a Solange Maria. Eu tenho, inclusive, outro livro dela, que é esse daqui, ó. Mais uma indicação para vocês, que é o livro 123 Técnicas de Psicoterapia Relacional Sistêmica, para você psicólogo que quer dicas aí de técnicas para usar na sua prática clínica. Ele é um livro só de técnicas, ó. E aí a mesma autora tem também esse livro aqui. Então é o livro Terapia Relacional Sistêmica, Famílias, Casais, Indivíduos e Grupos. Aqui nesse livro ele aborda tudo isso, como é que a gente aplica a sistêmica com famílias, com casais, a terapia individual e em grupos, tá? Porque é possível sim trabalhar com essa abordagem não só em atendimento de casal ou família, mas também atendimentos individuais. E aí eu quero comentar um pouquinho sobre esse livro, sobre algumas reflexões, os capítulos, enfim, tá? Quero começar lendo aqui um pouquinho da parte de trás do livro, que diz assim, ó: a consciência do próprio funcionamento é o primeiro e imprescindível passo para a mudança. Qualquer mudança pessoal ou relacional pressupõe que o sujeito esteja enxergando o seu próprio funcionamento, o que ele faz, como faz e para que faz. Esse é o foco da terapia relacional sistêmica, estruturada durante os últimos 23 anos. Então aqui, gente, já é um dos primeiros conceitos da sistêmica que a autora vai aprofundar nesse livro, que é: a consciência do próprio funcionamento é o primeiro passo para a mudança. O que isso quer dizer, né? Na sistêmica, a gente entende que para a gente mudar os padrões de funcionamento das pessoas, elas precisam primeiro ter consciência sobre eles, né? E o que é padrão de funcionamento, o que é sistema, tudo isso está explicado aqui nesse livro. Então vamos abrir aqui para vocês entenderem um pouquinho, tá? O livro começa falando aqui no sumário, gente, ó, sobre o histórico da sistêmica, os pressupostos sistêmicos, que são bem importantes, padrão de funcionamento, então vai te explicar o que é esse conceito, que é um dos principais da sistêmica. Aí temos aqui o atendimento clínico da sistêmica, proposta, instrumentos. E aí depois que ele fala sobre o atendimento clínico, ele fala sobre a terapia individual sistêmica. Aí outro capítulo sobre a terapia de família, terapia de casal e de grupo, e finaliza o livro falando sobre o terapeuta sistêmico, tá? Então essa é a estrutura. Ele apresenta a história da sistêmica, como é o atendimento individual, de família, de casal e de grupo, e no final fala sobre o terapeuta, tá? Então é uma construção muito boa para você entender todo esse histórico. E aí ele explica por que afinal se chama sistêmica e por que é relacional. Então se chama terapia relacional sistêmica porque tem uma compreensão que o ser está em relação e o enfoque é sistêmico, ou seja, não é o foco em uma coisa, em um indivíduo, é sempre num contexto, por isso que tem esse nome. E aí ela fala sobre alguns pressupostos da teoria. Por exemplo, a vida e as relações são complexas e multicausais. Vocês vão ver que na terapia sistêmica muda muito um paradigma que tinha antes de tudo ser linear. Na sistêmica não é linear, é circular. Então não é causa e efeito, né? A gente entende que existem múltiplas causas para situações que a gente vê na nossa prática clínica. Essa parte aqui, ó, eu fiz bastante anotação e quero compartilhar um pouquinho com vocês, é quando ela fala sobre padrões de funcionamento. Então, ó,
Padrão de funcionamento, o que é? É uma forma repetitiva que o sistema usa para responder e reagir às situações da vida e às situações relacionais. Ou seja, toda vez que você reage de uma forma às situações que aconteceram, você vai criando padrões de funcionamento. E aí, olha só, no processo de terapia relacional sistêmica, um dos objetivos do trabalho clínico é flexibilizar, ter consciência e aumentar o número de estratégias funcionais do sistema. Então, na sistêmica, primeiro a gente precisa enxergar quais são os seus padrões de funcionamento e aí depois a gente trabalha para mudar esses padrões para padrões mais funcionais, tá bom? Depois de falar sobre os padrões de funcionamento, a autora fala sobre o atendimento clínico. Ah, e tem um ponto aqui, ó, um subtópico chamado clientes, muito interessante, gente. Na sistêmica, as pessoas atendidas são chamadas de clientes e não de pacientes. Se são clientes, elas têm um problema ou uma dificuldade, elas estão procurando um profissional para auxiliá-los. Elas sabem o que querem e não são doentes e não delegam a importância, a decisão e a cura nas mãos do profissional. E ainda elas são também responsáveis pelas escolhas e decisões. Então, na sistêmica, a gente não chama pacientes porque às vezes dá essa ideia de que a pessoa tem alguma doença e de que ela precisa de uma cura, de um profissional que vai lá promover isso para ela. A gente entende que as pessoas são responsáveis, elas também têm autonomia para gerar essas mudanças. Então, a ideia de cliente é isso, de alguém que procura um profissional para auxiliá-las e não para ser a solução de seus problemas. Muito legal isso, né? E aí depois temos aqui um capítulo sobre como é a terapia individual sistêmica. O foco da terapia sistêmica individual é o processo de autonomia, gente. Eu gosto tanto disso na sistêmica, porque não é aquela coisa de que a pessoa vai ficar para sempre em terapia, né? A gente vai desenvolver cada vez mais autonomia para ela. A gente vai dar estratégias para as pessoas, vai munir elas de ferramentas para que elas consigam enxergar os próprios padrões e fazer as mudanças necessárias na sua vida individual. Porque a sistêmica acredita que a pessoa ela é responsável pela história que ela escreve. E olha que bacana isso daqui, ó. Uma crença que permeia o trabalho individual relacional sistêmico é a de que, independente da qualidade da relação que tiveram com os pais, todos os filhos podem fazer bom uso do bom e do ruim que receberam ou sofreram. Seja o que for que a pessoa tenha vivido ou sofrido, é possível fazer um bom uso de sua experiência, como treinar, aprender, compreender, reformular, transformar e transmutar. O ponto nodal dessa forma de trabalhar é levar o cliente a responsabilizar-se pela vida que quer e escolhe construir. Gente, isso não é fenomenal? Porque a gente pode ter uma bagagem da história que a gente recebeu, né? Mas o que você faz com isso? Aqui no livro ela tem uma parte que ela até fala sobre isso. Nós temos duas alternativas. Ou a gente pode usar essas dificuldades, os traumas, os sofrimentos vividos na infância como uma desculpa para as dificuldades atuais e como um álibi para explicar os nossos defeitos e as nossas impossibilidades, ou a outra alternativa é a gente usar tudo aquilo que a gente viveu, todas as dificuldades vividas como um mapa, um sinalizador do que você precisa aprender e do que você precisa mudar. Então, gente, que bonito saber disso, né? Que mesmo que você tenha vivido uma história X, você pode agora tomar essa responsabilidade, essa autonomia para escrever uma história totalmente diferente, né? Você não precisa viver a mesma história que a sua família viveu, por exemplo, né? E aí depois o livro vai falar também sobre a terapia de família. Ao olhar a família como um sistema, um círculo, o terapeuta enxerga que cada um tem a sua participação e responsabilidade, que todos se influenciam reciprocamente, independente da idade que tem. Dessa forma, ele fornece às famílias e aos indivíduos a possibilidade de maior movimentação e possibilidade de reorganização. Então, tanto na terapia de família quanto na de casal, a gente trabalha essa ideia de que todos na família têm a sua parcela de responsabilidade e de autonomia dentro do sistema. Então, que a mudança em uma parte da família, em uma parte do casal, também tem influência nas outras partes do sistema. Aí, depois de falar sobre família, a autora fala sobre o atendimento de casal. O objetivo do trabalho com casais é dar dados e informações para que os casais possam enxergar e ter clareza do seu padrão de funcionamento, do padrão de funcionamento do parceiro e do seu padrão conjunto como casal. A partir de tal compreensão, cada um pode ter mais controle sobre suas dificuldades e usar
usar o parceiro e a relação como fonte de crescimento. Então, mais uma vez, é você enxergar primeiro para conseguir mudar depois. E aí, gente, também tem um capítulo sobre a terapia em grupo e finaliza com um capítulo sobre o terapeuta sistêmico familiar. E eu queria nesse vídeo passar um pouquinho dessas ideias gerais dos livros, alguns conceitos que me marcaram bastante. Recomendo muito a leitura, espero que com esse vídeo tenha deixado aí você com mais curiosidade para ler e se aprofundar nesse livro. Tem outros livros também de sistêmica que eu posso até fazer um outro vídeo indicando outros livros para vocês, mas esse aqui eu gostei porque ele não é um livro muito longo, quer ver? Ele tem 130 páginas, então não é um livro muito denso, ele é muito prático, então vocês viram aqui que eu li muitas coisas e que são bem objetivas, esclarecedoras e que fala de um panorama geral sobre a terapia sistêmica, tá? Então eu recomendo muito para quem quer estudar, seja você estudante de psicologia ou já um psicólogo formado, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like e comentar aqui embaixo se você já conhecia esse livro, se você gostou, se você vai adquirir, e depois não esquece de me contar o que foi que você achou sobre esse livro aqui, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.